começando o 31º episódio do Quebrando as Linhas. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez acompanhando meu parceiro Gabriel Bonafina para mais um episódio onde a gente debateu e conheceu mais um grande profissional do nosso mercado, sobretudo do nosso mercado regional. E quando é da terrinha a gente dá uma moral. Chega mais, Gabriel. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Isso aí, Cláudio. É muito bom trazer conterrâneos por aqui, né? Por mais que ele esteja atuando no mercado de fora, não de fora do país, né? De fora da região. Mas, enfim, a gente trouxe hoje o grande Rafael Soares, né? Que é diretor de marketing do Santos Futebol Clube. E é um profissional com ampla experiência no mercado do marketing esportivo e trouxe toda a sua visão de mercado para o nosso podcast, né? Então foi um conteúdo muito bacana. Ele que dá aula, ele já atuou em outros clubes, né? O próprio Esporte Clube do Recife, já atuou também em marca. Enfim, foi um episódio muito legal. Mas antes da gente ir para o episódio, né, é sempre importante lembrar que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. E você pode encontrar a gente em @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, @entrelinhasge no Medium e Twitter, e no YouTube e LinkedIn é só procurar por Entre Linhas Gestão Esportiva que você nos encontra. Então, é isso aí, não é não, Cláudio? Isso aí, Gabriel. E também é bom lembrar do nosso grupo no WhatsApp, o Entrelinha Gestão e Marketing, onde a gente debate, realiza networking, divulgamos materiais e estudos e também divulgamos nosso drive com as vagas semanalmente, na verdade diariamente. A gente vai atualizando as oportunidades que vão rolando no mercado esportivo no mundo todo e você pode acessar ambos no link da nossa bio. Só clicar lá ou então, se você tiver com alguma dificuldade, manda uma DM pra gente que a gente te ajuda a fazer parte do nosso universo, ou como eu costumo dizer, entre linhas verso. Vamos embora, Gabriel, para mais um episódio. Vamos embora, Cláudio. Eu adoro esse termo Entre Linhas Verso. Vamos embora, vamos embora. Toca a vinheta, editor. Rafael Soares, seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas número 31. É sempre uma satisfação enorme para a gente receber profissionais da nossa região, mesmo que esteja atuando fora do nosso estado, mas representa a nossa região no mercado. Mostra que aqui a gente tem muita gente com potencial para servir ao universo esportivo. Seja bem-vindo, cara, e fica à vontade. Obrigado, Cláudio, Gabriel, pelo convite, pelo bate-papo. Vamos falar um pouquinho aqui de futebol, de marketing esportivo. Estou às ordens para bater um papo e para mim é sempre um prazer estar falando sobre futebol e a carreira de forma geral. Obrigado você, Rafael. Obrigado mesmo, né? É bom demais ter um conterrâneo aqui, como eu falei nos bastidores, né? É sempre bom trazer pessoas aqui da região Nordeste, né? Melhor ainda quando é de Recife, mas mesmo estando emprestado para a região Sudeste, né? Mas sempre vai ser daqui. E, e queria te agradecer também por estar no nosso grupo, né? Do WhatsApp, trazendo vagas, conteúdo, enfim, está enriquecendo lá nosso grupo. Mas antes da gente entrar a fundo, né, no tema do podcast, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória, né? Como foi que tu começou na área, como foi que tu entrou no mercado esportivo e como tu chegou no Santos, né? Tá, então, eu não formei em marketing, eu não formei em publicidade. Tem uma brincadeira aqui no Santos, o pessoal é muito bondoso comigo, então eu acho a brincadeira muito carinhosa, mas eles falam assim: Rafael nunca entrou na faculdade de marketing, a não ser para dar aula, porque de fato eu sou chamado o tempo todo para palestrar em universidades de marketing, curso, a turma de publicidade, etc., mas eu nunca estudei marketing ou publicidade. Eu formei em computação e trabalhava com software, com sistemas, e me envolvi com. Criei um portal no na época de torcedor do Sport Recife. Eu criei um portal do esporte e esse portal era famoso e acabei fazendo alguns serviços para o clube em alguns momentos. Em dado momento, minha pós-graduação foi em gestão de projetos, então eu estava ajudando o clube que eu torcia e fui convidado para
para apoiar o departamento do marketing, isso lá atrás, em 2007, 2008, numa gestão muito vitoriosa, inclusive, que ganhou a Copa do Brasil. E isso foi o primeiro insight com marketing esportivo, e depois, aí sim, comecei a fazer cursos e participar de eventos, e congressos, e palestras, e comecei a me interessar com o tema. Foi quando eu comecei a fazer alguns trabalhos para a Futebol Card, que é uma empresa que faz gestão de acesso ao estádio e sócio-torcedor em vários clubes do Brasil. E eu fiz um projeto para o Paysandu, fiz um projeto para o próprio Sport Recife, desenhei um projeto para o Goiás Esporte Clube. Foi quando o Sport me faz o convite para assumir a diretoria executiva de marketing e comunicação do clube, isso no final de 2018. Aí eu entrei em 2018 no Sport de forma já como diretor executivo de marketing, 19, 2020, 2021, eu recebo um convite para ir para a Dry Company, que é uma empresa que atua também no setor do futebol, mas criando as operadoras dos clubes de celular, operadora de telefone dos clubes, chamada MVNO, que é a operadora virtual. E eu, na Dry Company, comecei a atender 40 a 50 clubes que estavam na carteira de clientes deles, e atendia os do Rio, os de São Paulo, os de Minas, os de Pernambuco, os da Bahia, os do Ceará, os do Rio Grande do Sul, do Paraná, etc. E com pouco mais de 3 meses na Dry Company, abriu a vaga no Santos, e eu me inscrevi na seleção da vaga. E o Santos fez um gesto muito profissional para o mercado ao fazer uma contratação via Headhunter, sem nenhuma indicação política, sem nenhuma conotação de apadrinhamento. Ou seja, eu vim trabalhar no Santos, eu não conhecia ninguém no Santos, eu vim conhecer as pessoas no Santos no meu primeiro dia de trabalho no Santos. Então, com 3 meses, eu fiz essa seleção, não sei o que, acabei ficando na vaga. Foi uma seleção bem competitiva, vários grandes nomes do mercado pleitearam a vaga também, o que me deixou bastante lisonjeado de disputar com pessoas que são referências para mim também. Mas eu tinha alguns bons números para mostrar, alguns bons cases para apresentar, e acabei ficando com a vaga. Esse meu trabalho no Sport Recife rendeu alguns prêmios, algumas premiações coletivas, outras individuais, etc. Então eu estava cacifado para o mercado. Boa parte dos parceiros que atuavam no Santos, seja a empresa do sócio, da bilheteria, do uniforme, de licenciamento, os diversos players que estavam no Santos já eram do meu conhecimento, o que acabou me referendando mais ainda para a vaga. E em junho de 2021 eu comecei aqui no Santos, e faz um pouco mais de um ano que eu estou aqui no Santos, e tem sido um trabalho bem desafiador, mas bem legal, com bons resultados, com ótimos números para mostrar também. E o que era uma coisa que eu buscava, que era ter um segundo clube, para não ficar com a pecha do diretor daquele clube, que a vida toda foi daquele clube, porque ele é um torcedor do clube, etc. Eu queria quebrar essa pecha, e precisava abrir o mercado para um segundo clube, e calhou de ser no maior mercado esportivo, que é a Praça de São Paulo, o maior mercado de negócios, de movimentação financeira, e num grande clube como o Santos. Tem sido um trabalho bem legal até aqui. Que massa, Rafael. Muito, muito bacana escutar isso, né? E muito bacana escutar essa questão do Headhunter que você trouxe aqui para a gente, porque eu acho que para quem está escutando aqui, né, tem uma visão um pouco... Pode ter, na verdade, né, uma visão um pouco viciada do mercado, de como é entrar na área e tudo mais. Então, é legal ouvir relatos como esse, né, porque mostra que tem alguns clubes e tem vagas que se conquistam não apenas por política, ou não apenas por conhecimento de pessoas dentro do clube e tudo mais, mas pelo trabalho feito, né, por mérito. Mas, enfim, até trazendo essa parte aí do teu trabalho, né, e trazendo um pouquinho do teu LinkedIn. No teu LinkedIn tu menciona que vocês atuam com 5 braços de atuação, né, no departamento de marketing do Santos,
que é o de relacionamento, branding, comercial, produto e conteúdo. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa estrutura, né, no dia a dia, esses 5 braços, quantas pessoas tem na tua equipe e, por último, né, como é que é a integração entre esses 5 braços, digamos assim. Tá. O Santos tem uma estrutura que foi desenhada no seu planejamento estratégico e foi aprovada no Conselho Deliberativo. Então, essa estrutura é uma estrutura que está... não é imutável, porque não foi escrita na Pedra de Moisés, mas é uma estrutura que foi pré-definida. Eu cheguei com a estrutura já desenhada, com esses 5 braços que atuam no marketing. Então, a gente tem um departamento comercial, que é aquele foco clássico na prospecção de patrocinadores, parceiros e trazer as marcas para o Santos fazer a entrega de mídia em troca de valor monetário ou em troca de algum serviço. Então, nós temos um head comercial que atua diretamente comigo. Por sinal, essa vaga está aberta, então a vaga de head comercial, o meu head comercial pediu demissão porque recebeu uma grande proposta para um mercado esportivo, então a gente fica feliz por ele, que ele vai alçar voos maiores na carreira, como ele está pleiteando, enfim. Mas então tem a estrutura de head comercial que está comigo. Tem a parte de produto, que contempla nela toda a parte de... produto é uma área muito... com muitas frentes de trabalho, tá? No caso do Santos. Toda a parte do uniforme, a parceria, no nosso caso é com a Umbro, toda a parte de licenciamento está em produto, a relação com as lojas oficiais do clube também é produto, a parte de licenciamento de criptomoedas, parcerias na área de tokenização também está em produto. Nós temos um Museu do Santos, chamado Memorial das Conquistas, que também é na gestão de produto. E a parte da rede de escolas, de franquia das escolas, né? As pessoas chamam de escolinhas, mas eu estou querendo me habituar a não chamar mais de escolinhas, e sim de escolas. O Meninos da Vila, nós temos uma franquia de escolas e são 87 escolas abertas no mundo e também está em produto. Então, produto olha para uniforme, licenciamento, tokenização, inovação, criptomoeda, o museu e as escolas do clube. E também eu tenho um head que trabalha diretamente comigo e atua nessa pasta de produto. A parte de relacionamento é onde fica o sócio rei. Também tem um head nessa área que atua comigo, e a gestão do programa de sócio, experiências, ingressos, sorteios, brindes, ações de rua, a Sunfest. A gente fez uma Sunfest no jogo que nós jogamos como mandante em Barueri. Contra o Ceará, a gente jogou um jogo como mandante, não em Santos, então organizou um evento de rua. Então, a parte de relacionamento com o torcedor e principalmente o sócio-torcedor está em relacionamento. Conteúdo, aí tem 2 áreas que abrem para conteúdo, que é redes sociais e a TV, a Santos TV. Então, tem uma equipe de redes sociais que toca toda a gestão de redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii, etc. Fica tudo dentro da parte de conteúdo. E o outro braço, que é a Santos TV, onde lá tem um podcast, que na verdade é um videocast, é um podcast com visual que nós temos, as lives de transmissão dos jogos. A gente faz, todo jogo a gente faz uma transmissão do ao vivo, não mostrando a imagem do jogo, mas mostrando a narração, também está lá, e o conteúdo diário da Santos TV, seja de entrega para patrocinador, seja ações com jogadores, bastidores de jogos, entrevistas, brincadeiras, etc. Então, conteúdo tem 2 sub-áreas, que é redes sociais e a TV. E, por fim, a branding, que é a área de criação, é a área gráfica, mas não são apenas designs, é a parte criativa do clube, de ações de criação, de identidade visual. A campanha Santos do Mundo passa muito por brand, porque tem toda uma comunicação visual, mas tem toda uma comunicação de marca, posicionamento de marca. Então, o departamento de brand também tem um head também nesse lugar, que também reporta a mim. Então, são 5 áreas, eu acho que falei todas, e elas
atuam todas elas integradas entre si para poder ter sinergia, e o departamento de marketing funciona como uma engrenagem. O departamento de marketing funciona em 5 locais, são 5 locais. Eu estou aqui na Vila nesse momento agora, falando com vocês da minha sala, não fui para casa ainda. Então, tem a Vila Belmiro, que é um ponto. Em São Paulo, nós temos um escritório, onde nesse escritório de São Paulo fica a parte comercial, a franquia das escolas e produto está em São Paulo. No CT, nós temos a equipe de redes sociais e a Santos TV fazendo cobertura diária. Tem uma sala do marketing no CT onde pode gerar conteúdo. O Memorial das Conquistas, que é um museu do Santos, que a equipe de produto também está lá, é uma outra área do marketing. E tem a Secretaria Social, que são a equipe que atende os sócios para pegar carteirinha, pagar a mensalidade, pegar boleto, etc, etc. Então, está espalhado em 5 locais diferentes. São 5 áreas, mas não é uma área por local, é meio que misturado. Coincidentemente, são 5 locais e 5 braços de atuação do marketing do Santos. E no total de pessoas, assim, contando todo mundo, etc., dá 54 pessoas. É um setor bem grande, mas só na Secretaria Social são 10. Então, assim, o atendimento ao sócio tem 10 pessoas, mas não só tem o atendimento, existe uma coordenadora, existe uma pessoa voltada para a área de experiências, uma outra pessoa cuida só de embaixadas. O Santos tem mais de 30 embaixadas espalhadas pelo Brasil, então tem embaixadas, experiências, tudo isso é relacionamento. Memorial tem umas 8 pessoas também, que atende o público, visita guiada, escolas, catálogo de troféus e ação de o acervo do clube e a história do clube. Existem 2 historiadores que levantam dados estatísticos. Quando a gente requer, solicita, cara, nos passa, por favor, todo o histórico de jogos entre Santos e Goiás, um exemplo, para fazer uma matéria. O Memorial das Conquistas, lá estão os historiadores também do departamento de marketing, para poder ter todo o acervo, todo o histórico, todo o catálogo de gols, de ações, de jogos, etc. E, enfim, então são 54 pessoas na toda a área, mas assim, no dia a dia do marketing, tocando o departamento de marketing, mais aproximadamente 25 pessoas. Show de bola. Haja trabalho. Trabalho, acredito que deve ter bastante, principalmente para um clube grande como o Santos. O trabalho deve ser grande, deve ser dobrado aí. E que bom que tu tem uma equipe grande também para tocar todos esses projetos, né? Principalmente sim. Porque pode falar. Não, o Santos tem uma boa visão, assim. O Santos não é um clube que está à frente de outros, porque ele não entende como essa área é um gasto, é um investimento. Então, assim, ele não mede esforços a gestão em trazer os profissionais quando são solicitados, porque a geração de receita, o cuidado com a marca, o posicionamento da marca e as campanhas, precisa de ter uma equipe que faça acontecer isso tudo, que a gente se propõe a fazer. Então, a equipe é grande e graças à visão do próprio clube, que entende que é uma área estratégica para o clube. Excelente. E eu sempre estou de olho lá que o Santos sempre está contratando bastante, sempre está agregando mais pessoas para a equipe, tanto a equipe de marketing quanto para a equipe de staff do Santos mesmo. Então é muito bom ver o clube olhando, tendo esse olhar profissional de contratar, o seu processo seletivo, poxa, totalmente diferenciado para o mercado esportivo, de certa forma, né? Porque a gente vê muito essa questão de indicação, a gente vê muito essa questão de envolvimento com política, enfim, mas esse processo profissional, ele traz toda uma diferença, eu acredito, e traz toda uma credibilidade para você estar ali naquele lugar desenvolvendo seu trabalho. Então é fantástico, assim, tipo, achei massa. Sim. E aí eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui também, é o seguinte, né? Como tu falaste muito de relacionamento, né? E a torcida do Santos, ela é muito fanática, tem muita gente que pô, tá sempre interagindo, é uma torcida bem engajada. Alô, Antônio, abraço, amigo nosso santista.
E a pergunta é, como o clube trabalha esse relacionamento com o fã? A gente sabe que hoje em dia o fã está cada vez mais exigente. E não basta um bom futebol no campo. O fora dele precisa ser tão bom quanto. Também para que ambos caminhem juntos e se ajudem. Acredito que o trabalho em relação com o fã, não só no Santos, mas em qualquer clube grande como o Santos, como era também no esporte, como é aqui no Santos, tem que ser um trabalho que a gente consiga comunicar a, a linguagem do torcedor. Assim, falar, tem que ser música para os ouvidos do torcedor. Então, saber ter o time de falar, o tom que vai ser falado e o conteúdo que vai ser falado. Então, vamos lá. A gente lançou recentemente uma collab do Charlie Brown Jr. A gente precisa entender que o torcedor do Santos ele é identificado com a banda é identificada com o clube e com a cidade. Então, você precisa saber como usar as boas ferramentas para tocar no torcedor falando a linguagem dele no momento apropriado. O Santos tem muita irreverência, e já tinha antes de eu chegar, em sua rede social. É um clube que tem uma dosagem de brincadeira e até de zoação com o rival. Então, a gente sabe que não dá para ficar zoando o rival estadual, como os 3 que rivalizam conosco aqui em São Paulo, mas a gente sabe o tom de fazer de uma forma que o nosso torcedor sinta orgulho, se sinta representado. Então, vou dar um exemplo. Esse ano a gente enfrentou o Corinthians no Paulista, e estava toda uma história de tabu, porque o Santos só tinha vencido o Corinthians em Itaquera uma vez. Eu acho que foi o primeiro ou foi o segundo jogo, logo na inauguração de Itaquera, e depois o Santos não venceu mais. E o Santos venceu esse ano em Itaquera, no Paulista, por 2-1 o jogo. E a gente queria achar o tom de comunicar para poder tocar no torcedor e o torcedor se sentir representado, porque futebol, em todo o profissionalismo que envolve futebol, você precisa entender que você está falando com paixão, com pessoas que querem ser representadas, pessoas que querem. Então, para achar o tom, não ser ofensivo, mas também não deixar passar a brincadeira, então isso vai criando não só engajamento, mas vai criando identificação do torcedor. O torcedor se envolve com a rede social do clube, com a comunicação do clube, com a forma que a gente fala. Então, brincar nesse tom. E a gente falou, tabu que eu conheço não é esse, porque tem um tabu histórico que o Santos ficou 11 anos sem perder do Corinthians. Então, tabu, o que eu conheço são 11 anos. Então, a gente usou uma brincadeira, o torcedor engajou, mobilizou a torcida, não fomos agressivos com o Corinthians. Então, assim, mobilizar o fã, mobilizar o torcedor é muito mais do que ter bons preços no ingresso, ou bom preço no sócio. É você falar a linguagem dele, tocá-lo, sabe? Assim, a gente tem um podcast na segunda-feira, excepcionalmente hoje não vai ter, porque a gente está tendo um evento aqui, no lançamento de um livro no Memorial das Conquistas. Então, nós gravamos o podcast lá no espaço Memorial das Conquistas, às segundas-feiras. Então, trazer ídolos do clube para falar, artistas, políticos. O governador de São Paulo veio gravar um podcast conosco, Rodrigo Garcia, mas para não achar que tem lado político, trouxemos Eduardo Suplicy para gravar um outro podcast conosco, junto com o Supla. E depois traz artistas e jogadores, ídolos. Então, é esse tom que você tem que achar para falar e o torcedor se sentir representado. Então, é assim que se mobiliza, comunicando na linguagem dele. Não dá para dançar frevo com quem gosta de axé, com quem gosta de lambada. A gente tem que dançar frevo porque gosta de frevo. Então, é achar esse tom, essa frequência de comunicação para falar na linguagem daquela torcida. O que é que a torcida do Santos se sente representada ao comunicar? É falar que aqui é a terra onde a água é diferente, porque quem bebe a água de Santos vira craque, é onde o raio cai no mesmo lugar mais de uma vez, é o clube que sai Pelé, depois sai o Neymar, depois sai o Rodrigo, e não para de cair raios no mesmo lugar. Então, é entender. Se eu estivesse falando para a torcida do esporte, por exemplo, eu não quero ir para um rival para não gerar nenhuma polêmica, o cara teria que falar da Garra, tem que falar de 87, tem que falar que o esporte isso, aquilo outro. Se eu estivesse falando do do Bahia, eu teria que falar que é a democracia tricolor. Então, é você achar qual é o tom daquele clube, aquela frequência, e comunicar bem naquele ambiente. Pô, arretado demais, Rafael. Muito massa.
É legal trazer isso porque casa muito com uma pergunta barra comentário que eu tinha a fazer, né, para tu, que é justamente sobre essa questão do Santos ter diversos expoentes, né, tanto dentro quanto fora de campo, como tu mencionou aí, questão da água diferenciada dos meninos da Vila, né, mas também fora de campo a gente vê, por exemplo, ah, Mano Brown, o próprio Mano Brown, né, MC da Charlie Brown Jr., que você mencionou no começo, essa questão da coleção, e dentro de campo não precisa nem mencionar, né, a quantidade de craques que o Santos já produziu, né, então é muito legal tu trazer isso, porque casa muito com o potencial que o clube tem, né, assim, a gente vê que o clube tem um potencial de ser muito mais do que, assim, dentro de campo, né, depender tanto dos resultados, mas poder construir, ter uma construção de marca maior fora dele, né? Obviamente que os resultados vão importar, mas trazer quase como um lifestyle, um modo de viver e de ver o mundo mesmo, né? Sob a ótica do Santista, eu não sei se faz sentido isso, eu não sei como é que funciona para vocês isso, né? Eu queria entender como é que vocês trabalham essa questão de lifestyle, de branding, porque tu já trouxe uma palhinha bem bacana aqui, mas eu queria entender um pouco mais da tua visão e também como é que vocês usam isso para prospectar novos públicos, né? Que eu imagino que é, isso seja muito interessante como argumento de venda, digamos assim, venda, né? Para um fã novo que está começando a consumir futebol, que está começando a entender o que é futebol, ver todos esses expoentes e poder se ver como um santista, digamos assim. Sim, claro. A gente tem, assim, primeiro, existe muita sinergia da cidade de Santos, da Baixada toda. A Baixada Santista toda, ela tem muita identificação com o clube. Então, a região da Baixada é uma região litorânea, é uma região de surf muito forte, de skate muito forte. Então, é saber essa linguagem. Esse ano fez evento de skate, fizemos um evento, lançamento da coleção, onde a gente comunicou com essa turma toda que é de outra cena. Assim como a gente também tem que ter um olhar para a galera do rap, porque existe muita força da cena do hip hop e do rap com o Santos. Então, a nossa linha de licenciamento, nossos produtos, tem que ter muita sinergia com o Mano Brown, muita sinergia com o Emicida. Esse ano eu fui no show do Emicida, levei uma camisa do Santos para ele, entreguei em mãos, ele super adorou, e enfim, o Mano Brown sempre muito solícito, tudo que a gente pede, e para a gente conquistar os diversos públicos, tem que olhar para todas as possibilidades. Uma coisa que a gente percebeu muito é que existe uma geração Neymar que tem muita identificação com o que aconteceu no Santos. Existe uma grande geração, que foi Robinho e Diego, que foi um surgimento ali do Santos em 2002, uma volta ao protagonismo, depois de muito tempo sem ser protagonista do futebol brasileiro, ganhou o Brasileiro 2002, depois ganhou o Brasileiro 2004, então, voltando em 3 anos, ganhando 2 campeonatos brasileiros, voltando, colocando o Santos de volta na vitrine e na sua força. Aí, em 2011, vence uma Libertadores com a Copa do Brasil 2010, uma Recopa em 2012. Então, o Santos passou a ganhar campeonato todo ano. Então, existe um público, mas a gente queria mostrar a grandeza histórica do Santos. Então, esse ano a gente criou uma campanha chamada Santos do Mundo. Tem até um site, www.santosdomundo.com.br, que nós criamos para contar todos os feitos do Santos pelo mundo. O Santos é o clube que mais países viajou no mundo. Foram 84 países diferentes. Ninguém viajou tanto quanto o Santos. O Santos é o clube que mais inaugurou estádios no mundo. Para você ter uma ideia, o Santos era chamado nos anos 60 para inaugurar os estádios em Camarões, em Moçambique, no Suriname, na Oceania, na Ásia, etc. Então, assim, precisava resgatar essa memória para encher de orgulho nosso torcedor, que por algum momento ou outro o futebol pode não estar mostrando no momento e um rival local está ganhando. Vou dar um exemplo do Palmeiras, que tem 2 Libertadores consecutivas vencidas agora há pouco, e isso pode gerar um incômodo. Então, a gente, para não deixar arrefecer
esse orgulho de ser torcedor do Santos. Então a gente criou uma campanha chamada Santos no Mundo para contar os grandes feitos do Santos pelo mundo, que o Santos não deve nada a ninguém, pelo contrário. O presidente fala uma frase bem engraçada que eu utilizo isso como marketing para o clube também, que é: o Santos não faz parte da história do futebol, o Santos é a história do futebol, é a história do futebol mundial. Então, assim, a gente utilizar essa força da marca do clube. Então, são as formas de comunicar esse lifestyle, olhando para a Baixada, olhando para cada cena possível. Tem uma brincadeira que dizem que o Santos é o clube dos velhos, dos velhinhos, porque primeiro que a cidade de Santos é uma cidade de aposentados, uma cidade de praia, litorânea, onde o pessoal de São Paulo se aposenta e vem morar aqui. Tem essa percepção geral, vamos chamar assim. Então, ficava muito dizendo que o Santos era o time dos aposentados, dos velhos, etc. Então, o Santos lançou a hashtag "O Asilo Tá On", quando a gente ganha o jogo. Para poder surfar nessa onda também, não deixar ninguém zoar com o Santos. Então, não só o Asilo Tá On, mas também a geração do Neymar, que é uma geração mais jovem, que viu o Neymar aqui, é outra geração, e agora tem que surgir uma próxima, e tem que relembrar a antiga. Então, é saber conectar o coração de cada segmento, sabe? Assim, para que cada um se sinta santista, tenha orgulho de ser santista. Mesmo hoje, entre os 4 de São Paulo, no Brasileiro, o Santos é o 4, o Santos está atrás dos outros 3. Não sei o quê, mas ninguém vai ficar para baixo por causa disso, sabe? Então, assim, a camisa é tão pesada que ano passado o clube jogou a final da Libertadores. O Palmeiras foi campeão da Libertadores 2021, que terminou em 22. Não, 20 que terminou em 21. Ela terminou em fevereiro. Mas o Santos estava nessa final contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o jogo nos acréscimos. Então, assim, sempre está tocando no coração para gerar sempre orgulho. Então, a campanha Santos do Mundo é uma campanha de geração de orgulho, de rememorar os grandes feitos, para estar sempre conectando com todos os segmentos da sua torcida. Muito bacana isso, Rafael, porque acho que foi muito bem respondida a pergunta, né? E é legal que mostra que vocês, né, enquanto clube, enquanto departamentos, entendem muito e potencializam muito, né, a grandeza do clube e os ativos do clube, né? Isso é muito legal, porque às vezes a gente vê alguns clubes que têm ativos muito bacanas, têm um potencial muito bacana, mas muitas vezes não é tão explorado, enfim, não consegue atingir o máximo. E como você trouxe aí, né, mesmo com o clube, digamos assim, em baixa, né, mesmo indo para a final da Libertadores e tudo mais, mas como você mencionou, no Brasileiro não está tão bem agora e tudo mais, mas isso é apenas um grão de areia dentro da gigantesca história do clube, né? Acho muito legal isso. E queria pegar um gancho, na verdade, nessa tua fala do Santos no Mundo, porque eu queria entender como é que, não só o Santos, né, mas como é que você visualiza essa questão primeiro da regionalização e depois da internacionalização, né? Nós, da Entre Linhas, a gente acredita muito nessa questão da regionalização, assim, até antes da internacionalização, porque você que é daqui de Recife e já conhece do cenário do Nordeste, né? A gente sabe que tem muita presença de clubes do Sul-Sudeste aqui e muitas vezes essa presença não era ou não é tão explorada, mesmo tendo torcedores muito fiéis aqui, que toda vez que o clube vem, lotam o estádio, pagam pequenas fortunas, né? Que muitas vezes os clubes se aproveitam dessa escassez desses clubes aqui e botam um ticket médio um pouco mais alto. Não é só aqui, né? Já vi em outros clubes também do próprio Sudeste fazendo dessa estratégia. Mas, enfim, voltando aqui para o ponto, eu queria entender como é que tu visualiza essa questão da regionalização da marca, agora no Santos, né? Mas quando tu era do esporte, essa questão de embaixadas, de estar presente em outras cidades que talvez não tenham quase nunca tenham jogos de futebol, ou, enfim, tenham pouca presença de outros clubes. E depois eu queria entender essa questão da internacionalização, né? Porque eu imagino que o Santos seja junto com, não sei, Botafogo, talvez, e
eu não lembro outro clube tem uma memória de estrangeiros muito forte, né? Botafogo, em anos atrás, né? Mas ainda vejo que tem muitos estrangeiros que lembram do Botafogo, que reconhecem o Botafogo, e o Santos, não precisa nem dizer, né? O Santos Pelé, Neymar, enfim. Tá. Eu acho que cada clube tem que brigar para ampliar suas fronteiras. No caso do Sport Recife, nosso trabalho era de interiorização. Precisava sair da região metropolitana de Recife, onde o Sport tem uma torcida expressiva, maciça e em grande quantidade, notoriamente, andando pela rua, você reconhece isso. Precisava ser forte no sertão do estado, no agreste, etc. Então, no caso do esporte, o trabalho que nós fazemos lá de consulados, né? No esporte o nome chama-se consulado, no Santos chama embaixada, mas é o mesmo conceito. Algumas pessoas brincavam comigo, dizer que eu era do Itamaraty e era chanceler de tanto consulado que eu abri no esporte. Porque, de fato, eu vi um grupinho de pessoas se reunindo em Arco Verde, eu já queria abrir uma embaixada e já abri um consulado, e já abri o consulado em Arco Verde. Um grupo de pessoas está se reunindo lá em Manaus, a gente abriu uma embaixada, um consulado do esporte em Manaus, e assim por diante, para que o esporte pudesse ter cada vez mais representação fora. E no caso do Sport Recife, a gente abriu ainda 6 consulados do exterior. Abriu em Dublin, Porto, Lisboa, Toronto, Atlanta e Montreal. Então, eu lembro de cabeça, tá? Porque isso marcou muito internacionalizar um pouco mais o esporte, reunir os torcedores do esporte que estão em outros países para se encontrar, etc. Então, isso além de ter brand, né? Porque você mostra força de marca, o cara entra no site do clube, vê as embaixadas no exterior, você consegue se posicionar como um clube cada vez mais global, etc. Além do brand que carrega, isso gera receita, vende uniforme, vira sócio, etc. Então, isso é uma questão que o clube tem que fazer cada vez mais. No caso do Santos, nosso foco é mais internacionalização do que regionalização, porque o Santos já está pulverizado de forma muito, muito evidente pelo país. A gente tem um grupo de torcedores, por exemplo, em Aracaju, que nunca sequer veio em São Paulo. Não é um cara que se mudou para lá. Tem gente que torce pelo Santos que nunca veio na Vila e torce espalhado pelo mundo. Então, a gente consegue ver essa força global do Santos, por ser um clube com muita força nacional, ter vencido 3 Libertadores, ter vencido Recopa, ter vencido Comebol e Mundial de Clubes venceu 2, e etc. Então, é um clube fez muita excursão, viajou muito, então é um clube com muita força nacional. Esse ano, para explorar essa força nacional do Santos, a gente lançou uma camisa em Portugal. A gente queria lançar uma camisa e lançar a camisa para o mundo ver, e não para o Brasil ver. Então, a gente lançou a camisa em Portugal porque a camisa fazia menção a 60 anos do Mundial de 62. Esse ano comemora 60 anos daquele Mundial de 62. O Santos venceu o Benfica no Estádio da Luz. Então, a gente foi lançar essa camisa lá em Lisboa. Fomos no Estádio da Luz, reunimos com o pessoal do Benfica, foi super legal. Reunimos os torcedores do Santos de Lisboa e região. Fechamos um bar temático, um boteco santista lá, e lançamos a camisa em Lisboa e levamos 2 jogadores da época, levamos o Lima e o Pepe, que foram campeões do mundo em 62, para esse lançamento lá em Lisboa. Então a gente fez por isso tem um pouco essa hype do Santos do mundo, já fazendo campanha de internacionalização cada vez maior. E não só isso, esse ano lançamos nosso e-commerce novo, nossa loja online, é uma loja que vende para o exterior. Era difícil loja que vende para o exterior, porque trabalhar com exportação não é como fazer uma venda e mandar pelos correios. Mas colocamos uma loja online que vende para o exterior. Hoje, nosso sócio também pode ser sócio do exterior. E não é ser sócio do exterior brasileiro, é um não brasileiro ser sócio. Porque os sistemas de sócio no Brasil exigem CPF. E um gringo não tem CPF. Então, fazer um sistema de sócio que aceita o cara não brasileiro é mais difícil. Então, a gente tem feito campanhas e gestos nesse sentido de internacionalizar cada vez mais a marca do Santos. E no esporte, cada vez mais regionalizar, mostrar força local. Então, foi isso que nós fizemos. Bacana. E é isso que tu falou, até me lembrou o caso do Textor, né? Acho que foi o Textor que tentou se tornar sócio e não podia porque ele não tinha CPF ainda, enfim.
É só um comentário, porque é bem intrigante isso, né? O CEO, o dono de tudo, né? Digamos assim, o cara que comprou o clube não conseguiu se tornar sócio por conta dessa burocracia. E eu nem culpo o Botafogo por isso, nem ninguém, porque assim, a forma no Brasil que a gente tem um ID único está no CPF. É. Assim, a gente não pode garantir pelo nome das pessoas. As pessoas têm nomes repetidos, etc. Então, a forma que no Brasil se garante que, por causa de uma fraude eleitoral, talvez esse conceito para uma pessoa do exterior não saiba, porque não tem eleição, os clubes têm donos, etc. Mas no Brasil, os clubes são organizações políticas. Então, você pode fraudar uma eleição inventando sócios sem CPF, por exemplo. E a garantia de segurança de um sistema de sócio para um clube é o CPF. Mas mesmo assim, o Santos ousou e fez lá um trabalho que o cara vai pegar o documento de identificação do país dele, etc. Então, não é nenhuma falha do Botafogo alegar isso que não consegue, é porque é a burocracia brasileira em si, não é nem do Botafogo, sabe? Massa, interessante. Eu tenho uma pergunta aqui que queria fazer para você, que é sobre, não é bem uma comparação, mas tipo, se tu sentiu alguma diferença na forma como se trabalha no Santos e tua experiência no esporte, seja ela, sei lá, de estrutura, de cultura organizacional, cultura do clube, torcida, ou para você não teve diferença? Tá. Eu vou contar um ponto positivo e um ponto negativo da diferença do Santos para o esporte. E depois eu vou discorrer um pouco sobre cada um deles. O ponto mais positivo que eu vi no Santos, eu acho que isso é exemplo para o Brasil todo, é que o Santos tem uma estrutura política mais enxuta. Ele tem uma vida política muito intensa. Situação, oposição, conselho fiscal, conselho deliberativo, ex-presidentes, etc. Isso é muito intenso, muito forte no Santos. Mas a estrutura de trabalho não tem política. Porque o Santos não tem a figura do VP, por exemplo, a VP de marketing, que é o cara estatutário, não remunerado, que não tem VP. Todas as pessoas são abaixo do comitê gestor, que é o presidente, o vice e mais 7 membros, são 9 pessoas, que eles se reúnem às segundas-feiras, uma vez por semana, para debater, votar, deliberar o andamento do clube, mas eles demandam o que eles decidem para, abaixo disso, todos os profissionais. Não tem diretor não remunerado, não tem VP não remunerado, então essa estrutura me chamou a atenção, porque no Sport Recife eu via muita a figura política de pessoas, de grupos. Aquele cara ali é de tal grupo e ele vai ficar na comunicação, esse cara de tal grupo ele vai ficar no patrimônio. No Santos não tem isso. Tá? Todo mundo que trabalha no Santos é profissional e boa parte é profissional de mercado. Não é nem santista. Tem muitas pessoas que nem torcem para o Santos, como o clube da infância, mas hoje torce porque trabalha, óbvio, mas assim, mais trabalha aqui porque o olhar é mais profissional. Então, isso é um ponto muito positivo em relação ao Santos. O que eu acho que é negativo em relação ao esporte é que o esporte tem uma estrutura patrimonial muito maior que a do Santos. Por exemplo, o Santos não tem parque aquático, eu não consigo fazer ações com sócios para um clube social, para ir para piscina, para jogar futsal, não tem um só site do Santos, como o esporte tem, quadras de tênis, etc. Então, o esporte tem esse lado social muito mais forte, mas o esporte tem o que pesa contra, na minha opinião, a política é muito presente no dia a dia do trabalho, não só no ambiente do debate político, que é natural ter todo o clube, mas o trabalho é tocado muitas vezes no esporte por agentes políticos. Isso é um atrapalho que eu enxergo, mas assim, o que eu notei de diferença é o Santos tem um planejamento estratégico desenhado, o Santos tem metas, o Santos tem um organograma aprovado, desenhado, o Santos tem uma estrutura muito mais profissionalizada que o esporte, está bem à frente nessa questão. O que eu acho que pesa a favor do esporte, o esporte está numa cidade maior, Recife é uma cidade maior do que Santos, o esporte está, que é uma capital, com aeroportos, a gente para jogar, a gente tem que sair daqui para São Paulo para voar, o esporte voa de Recife. Então, assim, tem essas diferenças entre um clube e outro, mas assim, o que mais me chamou a atenção é que o Santos está muito mais pronto, o profissionalismo do Santos está muito mais pronto do que no esporte.
E isso aí é muito evidente para qualquer um que vem para cá. Massa. Antes de mais nada, né? A ideia da pergunta não foi de desmerecer nem outro clube, né? A Claro, gente sabe que claro. tem esse lance da comparação e tudo mais, mas eu fiz mais essa pergunta porque é uma das coisas que me perguntaram há muito tempo, né? Quando eu comecei assim, tipo, se eu trabalharia em um clube rival ou em um clube que é fora do mercado da minha região. E até antes eu poderia até ter uma ideia de rejeitar essa possibilidade. Mas hoje eu vejo que com o tempo a gente vai tendo contatos profissionais, bastidores, a gente vai aprendendo como funciona o mercado e faz a gente mudar a percepção, né? De ser mais aberto a essas oportunidades. Não é isso? Sim, sim. A gente começa a ter uma visão mais profissional. A gente, quando entra no mercado, a gente vai deixando aquele lado torcedor. Não que quem trabalha com futebol não possa ter o clube do coração, não possa torcer, não estou falando isso, mas esse lado torcedor é um lado que caminha em paralelo e o seu lado profissional caminha em outro lado. Você não mistura mais as coisas. Então, jogou Santos e Sport 2 vezes desde que eu cheguei aqui. O Brasileiro 2021. E foi 2-0, tá? E o pessoal brincando aqui comigo, eu vim para a Vila, né, para o jogo contra o Sport aqui na Vila, não tinha torcida porque estava na pandemia, estava só o jogo, acontecia sem torcida no estádio, e ficava brincando, e o coração está dividido, sei o que, não está dividido de forma alguma. Hoje é necessário 3 pontos, porque jogar em casa tem que ganhar, ainda mais contra quem está brigando para não cair, nossa briga é outra. Então, assim, eu já ali não estava mais torcendo, ali, porque ali já, de cara você começa a torcer para o seu trabalho, torcer para as coisas que você concebeu e construiu darem certo. Mesma coisa que teve um jogo na Arena Pernambuco na volta, salvo engano, foi na Arena, eu acredito que foi na Arena Pernambuco, foi 0-0 também. Eu também estava trabalhando com posts e com arte, com campanha em prol da vitória do Santos. Então, cada vez mais tu vai entrando no mercado, vai entendendo assim que o lado torcedor vai ficando menor e a gente vai tocando mais um lado profissional. Então, se perguntasse a mim hoje se eu trabalharia no Náutico, que é um clube rival ao Sport, que é o clube que eu vinha como o time do coração na infância, trabalharia tranquilamente no Náutico, sabe? Não tem nenhum problema no Santa Cruz, enfim. A questão é que eu hoje queria ir para um mercado maior, um mercado com mais possibilidades. Então, o mercado de São Paulo, para mim, hoje é um mercado para trabalhar hoje melhor. Mas não é por causa não trabalharia no Náutico. Trabalharia no Náutico, sim, sem nenhum problema. A questão é o momento de carreira de cada um, mas isso vai perdendo cada vez mais sentido com o decorrer da sua carreira profissional. Que massa. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, realmente. E quando a gente entra no mercado, a gente ainda tem essas amarras e tal, mas quando a gente vai passando realmente e conversando, trocando ideia, a gente vai entendendo mais. E é uma coisa que eu particularmente eu peguei assim para mim, que é aquele lance de tipo, eu preciso torcer para o meu trabalho dar certo, né? E se o meu trabalho dar certo, o meu time tem que ganhar, tem que fazer os 3 pontos. Então, onde eu estiver, o meu clube tem que ganhar, o meu time tem que ganhar, porque eu preciso estar sempre, como é que eu posso dizer, acompanhando esse crescimento, né? Então, isso já me fez, vamos dizer assim, aprender bastante em relação a esse ponto. E isso que tu falou é muito, muito pertinente. E eu vou virar o jogo agora. Eu vou falar um pouco sobre patrocínio, né? Tu já atuaste tanto com uma marca patrocinadora, no caso a Dry Company, né? Que ela é uma patrocinadora, um parceiro dos clubes, quanto patrocinado, tanto o Sport quanto o Santos. Estando nessas 2 pontas, qual é o atual cenário do mercado esportivo? As partes envolvidas, elas estão satisfeitas com as entregas e os valores negociados no mercado atualmente? Eu acho que os valores ainda estão aquém do tamanho da exposição que o clube proporciona para uma marca. Acho que naturalmente, com o passar do tempo, esses preços tendem a se reajustar. Não é à toa que ano após ano todos os clubes têm superado a receita do ano anterior. Às vezes eu vejo alguém comemorando, minha receita foi superior ao ano anterior. Isso não é óbvio. Primeiro que existe um reajuste natural de um ano para o ano anterior, e segundo que novas possibilidades vão surgindo. Então, cada vez mais isso tem sido um espaço mais nobre para uma marca estar atrelada ao clube de futebol. No passado, existia muito uma questão da rivalidade, a marca não queria se associar, não quero estar no
No Santos não, porque vou incomodar o corintiano. Ah, não quero estar no Grêmio não, porque o pessoal do Inter não vai gostar. Não vou para o Ceará porque o Fortaleza vai incomodar. Isso tem diminuído muito, porque as marcas têm tido aquilo como espaço de mídia. Ela não cria rejeição com a torcida rival, pelo contrário, ela cria muita adesão da torcida que você está. Então, o ganho que você tem de mídia para aquela torcida que você está é muito maior do que uma possível rejeição de uma torcida rival, até porque a torcida rival não consome o seu dia a dia ao ponto de saber as marcas que estão. Se perguntar a um torcedor do Corinthians, diga quais são as marcas que estão em São Paulo, alguns saberão, aquele que é o consumidor mais over do Corinthians, que segue o São Paulo até o ponto, e sabe, no calção tá fulano de tal, na camisa tá não sei o quê, na manga, não sabe muito, ele conhece as do Corinthians, e vice-versa. Então, a rejeição é muito pequena em relação ao ganho. Então, eu acho que sim, o mercado está cada vez mais valorizando esse espaço de patrocínio e de mídia que o clube proporciona. Eu nem costumo chamar mais de patrocínio, não é mais um patrocínio para uma causa, eu estou colocando dinheiro para patrocinar aquela instituição, não é mais isso. Hoje é uma compra de mídia. Eu vou comprar. Por que eu quero comprar essa mídia? Porque eu quero comunicar com essa região. Eu fiz um estudo que a região de Belém para mim me interessa, então eu vou procurar Paysandu ou Remo, porque essa região eu vou abrir uma filial em breve, porque eu tenho um público consumidor no norte, e eu quero colocar minha marca. Vou comprar uma mídia no Grêmio, porque eu verifiquei que existe uma média de renda per capita em Porto Alegre que se adequa com o meu produto, e hoje está sendo uma relação cada vez mais profissional. Então, as marcas têm percebido cada vez mais isso, os valores têm aumentado, porque a mídia entrega é muito alta. A gente tende a querer diminuir, mas a mídia é muito alta, porque você liga a TV pela manhã, vai assistir o Bom Dia São Paulo, vai ter o Santos, aí você muda para o Sport TV, vai passar o Redação Sport TV, vai estar o Santos, aí você muda para Bandeirantes, vai começar o Bem Amigos lá com o Neto, né? O Bem Amigos não é o Terceiro Tempo, sei lá, um programa da Band, que eu esqueci o nome. Vai estar o Neto, a Renata Fã, o Edenilson, vai passar o Santos. Aí você volta para o Globo Esporte, jogo aberto. Aí volta para o Globo Esporte, passa o Santos. Aí à tarde vai ter o Seleção Sport TV. Marcelo Barreto, sei quem vai estar passando o Santos. À noite, dentro do Jornal Nacional, tem o Santos. E depois tem um jogo, tem 90 minutos, a marca lá Esporte. Domingo vai ter o Fantástico, vai mostrar lá. Enfim, a marca está aparecendo o tempo todo. Fora as entregas que o clube faz de rede social, TV, podcast, revista, app, sei lá mais o que a gente entrega de conteúdo. Então, assim, eu acho que os clubes esperam mais retorno financeiro do que eles arrecadam hoje, porque eles têm potencial de comunicação muito maior. Um país com 220 milhões de habitantes, uma comunicação de um Santos da vida, de um Flamengo da vida, de um Corinthians da vida, de um Palmeiras, um São Paulo, muita gente é atingida por essa mídia. Então, se você fizer a conta, o Ibope Repucon já fez um estudo, na época que eu estava lá no esporte, o esporte entregava em mídia 97 vezes mais do que o cara comprava. Ou seja, se uma marca pagou ali R$1 no esporte, para ela ter essa mesma exibição que ela teve que o Esporte Recife entregou, ela teria que pagar R$97. Então, o esporte entregava 97 vezes mais do que ela comprava. Então, se mostra que tem muito um gap muito absurdo de crescimento para você começar a buscar maiores receitas, maiores marcas. O que acontece é que poucas grandes marcas ainda estão no futebol. Você não vê, por exemplo, um jogo de futebol aqui no Brasil, por exemplo, com a marca da Pepsi, que é uma gigante mundial, uma marca da Volkswagen na camisa. Você vê marcas, grandes marcas, óbvio, não estou falando essas gigantes multinacionais, mas você vai ter grandes marcas, vai ter Philco, vai ter Kicaldo, vai ter Codilar, falando do Santos, vai ter Pixbet, vai ter Binance, vai ter Quartzolite, enfim, as marcas, mas são grandes marcas nacionais, mas as gigantes mundiais, a Microsoft não bota na camisa de ninguém, no Brasil pelo menos. Elas começaram a olhar para o nosso mercado. Porque você vai pegar clube, tem o clube que tem na camisa lá, tem Qatar Airways, uma companhia aérea gigante. Mas no Brasil ela não entrou ainda. Outro grande clube internacional vai ter a marca da McDonald's.
Então, assim, eu acho que tem espaço para crescimento pelo tamanho da população do país e pela força e pela quantidade de países que compram o Campeonato Brasileiro para consumir. E sim, as marcas hoje têm bons olhos a olhar para os clubes, mas os clubes esperam o maior retorno financeiro de cada entrega que ele faz. Legal tu trazer isso, e já não vou trazer mais a palavra patrocínio, né? Essa questão de investimento, parceria, enfim. A gente sabe que esse investimento de uma marca em um clube ou em um outro stakeholder esportivo, né? Hoje em dia ele vai muito além de estampar a marca na camisa, né? Até porque o uniforme ele tem um número limitante de propriedades, né? Então o clube tem muito mais a oferecer além do uniforme, né? Obviamente o uniforme é a cereja do bolo, digamos assim. Mas eu queria entender como é que vocês trabalham essa questão de experiência, ativação e também de outros ativos, né? Como ativos digitais. Eu lembro que você botou no nosso grupo a questão, eu me corrija se estiver enganado, foi do Fan Token do Santos, né? Uhum. Isso, pronto. Então eu queria saber como é que vocês pensam e como é que vocês trabalham essa questão de outros ativos para além do, entre aspas, óbvio, né? Tá. Eu acho que o clube de futebol ele tem um poder de comunicação, que ele tem um ingrediente que ninguém mais tem, que é a paixão. Então você pode sim entrar em outros ecossistemas de negócios, que não seja exatamente a exposição da camisa, mobilizando o seu poder de mover os apaixonados para aquela marca. E isso gera receita. Um exemplo que eu gosto de falar que é o Flamengo. O Flamengo tem o Banco BRB, que é o seu patrocínio master, porém o Flamengo faz muito mais receitas com os torcedores do Flamengo virando correntistas do Banco Nação BRB, que é o banco do Flamengo. O Flamengo criou um banco em white label com a BRB e ele faz uma receita muito maior. O Flamengo tem, salvo engano, tá mais de 1 milhão de correntistas aí. Eu posso checar esse número depois de pessoas. Então é muita gente que vai para um banco gerar receita, porque o cara pega empréstimo, vai pagar juros, o Flamengo vai ser um pedaço. O cara usa o cartão de crédito, faz o parcelamento, o Flamengo vai ser um pedaço. O cara vai lá e no limite especial, quando for pagar os juros, o Flamengo vai ser um pedaço. O cara usa o cartão e faz um seguro e faz uma aplicação, faz um CDB. Então, o clube não pode olhar apenas para a exposição do uniforme. O clube tem o poder de mobilizar torcedores, um plano de saúde do Santos, seja Santos Saúde, sei lá, pega tantos hospitais, quantas pessoas poderiam consumir esse produto porque é mobilizado pela paixão. Se ele entrega um serviço equivalente ao que meu plano de saúde convencional me entrega, por que não aproveitar e ir para o meu clube, que eu tenho orgulho, que eu amo, e ainda por cima fazer parte do clube, ajudando de alguma forma. Então, cada vez mais os clubes têm que olhar para esse universo e não ficar antenado apenas na exposição da camisa. Fan Token é um caso clássico que a gente entrou esse ano aqui com força no mercado brasileiro, onde a gente começa a mobilizar os compradores de criptomoedas para comprar uma moeda nossa. O Santos hoje tem uma moeda chamada Santos, mesmo nome. Se você entrar na plataforma Binance, onde está listada, a Binance é um exchange, onde lá se listam as moedas. E tem uma moeda chamada Santos. Nós licenciamos uma moeda chamada Santos. E cada comprador de cripto que investe nesse mercado, que comprar uma moeda Santos, o Santos ganha também com isso. Então você pode, desde um serviço de uma academia, e o cara academia, o cara vai malhar lá e pagar a mensalidade, o Santos ganha um pedaço do valor, porque o cara entrou como, sei lá, o código do Santos, até criptomoedas, uma conta corrente no banco do clube. Então, são várias possibilidades de negócio que você tem o poder de mobilizar por causa da paixão. Não adianta nós três aqui, eu, Cláudio e Gabriel, vamos criar agora aqui um banco e vamos chamar todo mundo para ser nosso banco. É difícil de conseguir, porque a gente não tem o poder de mídia, de mobilização que o clube tem. Mas um clube comunicando com sua base torcedor, sua rede social, seu e-mail marketing, seus atletas gravando vídeos e convocando o torcedor para tombar do banco tradicional dele para o banco do clube, a gente tem poder de puxar via paixão. Então, são novas frentes de receita, de negócios que cada vez mais aquele conceito de pagar um patrocínio na camisa
só pela mídia, vai cair em desuso. Hoje o cara coloca o patrocínio da camisa e fala assim, eu vou dar uma parte de dinheiro e outra parte vai ser de negócios que você consegue converter para mim. E o clube vai atrás de gerar esse negócio para aquela marca, e a marca remunera o clube no variável, além do fixo que ela já paga pela exposição da camisa. Então, é ficar atento com as possibilidades. O mercado tem as suas sazonalidades. Por exemplo, há 5 anos atrás, veio com muita força os bancos para os clubes. Banco Inter no São Paulo, BS2 no Flamengo, Banrisul no Grêmio no Inter, Digimar no Sport Recife, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Enfim, vários bancos. Cada clube tem seu banco. Depois veio uma segunda onda que foi as bets. Aí tem PixBet, um XBet, Betano, SportsBet.io e etc, Bet365, que as marcas de bet foram também, foi uma segunda onda que você entrou e o clube passou a ganhar dinheiro, não só com patrocínio, mas ganhava de cada cadastro que o cara fazia na bet, ou de cada cadastro que o cara fazia no banco. E agora veio a terceira onda. Isso com a sua sazonalidade, cada época acontece, que foi a das criptomoedas. Então, o clube ganha o dinheiro do patrocínio, quando tem patrocínio. Alguns clubes nem patrocínio na camisa tem, mas outros têm, com a marca de cripto. O caso do Santos, nós temos a Binance estampada na camisa. E além desse valor, existe o valor variável referente à quantidade de pessoas que compram os fantocos. Então, tem que ficar atento a que a pouco virar a quarta onda, vai ser o metaverso. Depois virar a quinta onda, vai ser sei lá o que mais. Então, é ficar atento para mobilizar a paixão que o seu torcedor tem com você, para puxar uma fatia de consumidores para um determinado produto ou serviço, para que você possa lucrar não só com patrocínio, mas lucrar também no variável. Muito legal isso, porque traz uma visão de como potencializar receitas, né? Porque acaba que isso me lembra até a questão do Liverpool e da Nike, porque justamente essa questão de variáveis, né? Porque o Liverpool estava com a New Balance e a New Balance inclusive pagava mais do que a Nike, só que a proposta da Nike justamente incluía esses variáveis, e a New Balance, assim, com todo respeito à marca, né? Mas ela não consegue chegar no potencial que uma marca como a Nike tem, e ainda mais Nike e LeBron James, né? Porque LeBron é um acionista do Liverpool, então isso me lembrou muito isso, dessa questão de variáveis, é muito interessante. Eu acho que até uma coisa que é interessante para a gente abrir os olhos, né? A gente, que eu digo, eu, Cláudio, nossos ouvintes, porque é algo que às vezes a gente nem tá tão... Nem é o primeiro pensamento da gente, digamos assim. Achei muito interessante tu trazer isso. E aí eu queria aproveitar, né, que tu mencionou essa questão de criptomoedas, metaverso, enfim, essa onda de inovação, digamos assim, né? Eu queria saber como é que vocês utilizam os dados que vocês têm, né? Primeiro, eu queria saber de onde vocês tiram esses dados, né? Se puder falar, obviamente, mas não precisa entrar em detalhe, claro. Mas de onde vocês tiram esses dados e se vocês têm uma centralização, né? Porque eu imagino que tenha dados de rede social, dados de criptomoedas, dados de site, dados de, enfim, de diversos locais, se vocês centralizam esses dados para traçar estratégias. Então, tem um livro muito bom, que é do Bruno Maia. Ele foi VP de marketing do Vasco, que inovação é o novo marketing, é um novo livro. É um livro de capa verde, indico para quem está nos ouvindo. E não estou cobrando nem royalty, viu, Bruno? Mas é um livro muito bom, chamado Inovação no Marketing, que ele fala que o marketing hoje é a inovação, e não exatamente o marketing tradicional. Então, estar atento em todas as possibilidades e novidades é fundamental para você fazer um bom marketing. E inovação, você tem que também entender o comportamento do torcedor. Então, hoje existem boas ferramentas no mercado, de data laker, de business intelligence, que você pode unir os dados, cruzar esses dados e começar a mapear o comportamento do torcedor. Nós no Santos nós temos um parceiro que executa isso conosco. Nós juntamos os dados da tiqueteira, ou seja, quem vem para jogo, quem compra ingresso é um dado. O do sócio é um outro dado que nós temos, quem paga onde mora, a geolocalização de cada um deles. O do e-commerce,
o da loja oficial, onde compra, quem consome, quanto consome em média por ano. E nós estamos colocando isso num grande ecossistema, num grande data lake, para a gente poder ter cada vez mais mapeado o comportamento do torcedor, seja para consumo, seja para frequência de jogos, seja para plano de sócio, e a gente poder comunicar cada vez melhor com cada um deles e gerar negócios, porque isso é muito valioso. Você ter dados para vender, no bom sentido, né? Respeitando o LGPD, que você não vai entregar o dado, você vender. Cara, você quer comunicar com os 5.000 santistas mais ricos para divulgar o seu novo Volvo, o seu novo BMW, então eu posso comunicar de forma específica para esse público, porque eu sei onde estão, sei quem é, sei quanto é a renda mensal e sei quais são os seus costumes. Quer comunicar um cruzeiro de final de ano para o cara fazer daqui para o Caribe, quem consome esse tipo de coisa. Então, você tem que ter esses dados em mente, tem que ter essa inovação com você. Então, marketing não é somente cuidar do branding, cuidar da parte comercial, mas você ter muita tecnologia por trás que te auxilie nessas negociações, nessas vendas, nesses negócios. Então, estamos sim antenados e a gente faz muita coisa baseada em muito BI, muita inteligência sistêmica que nós temos aqui também no Santos. Show de bola, show de bola. E os dados hoje é o novo ouro do mercado, né? Então, eu acredito que para um profissional que quer atuar no mercado de marketing esportivo, ele precisa conhecer bastante ou entender um pouco sobre essa gestão ou essa captação. Mas eu queria saber de tu, para dar uma dica também, para um profissional que quer atuar no marketing esportivo, quais as principais competências necessárias para conseguir entrar na área e a importância do networking e do portfólio com cases. Tá. Cara, acho que entrar na área hoje é algo bem mais factível do que já foi. O exemplo do Santos, que contrata via seleção, headhunter, etc. Já deve ser animador para quem quer entrar na área e outros clubes estão no mesmo caminho. E, cara, eu acho que quem quer entrar na área tem que sim fazer o que vocês estão fazendo, conversar, conhecer pessoas, debater, network, participar de eventos. Eu sei que às vezes tem investimento caro, mas tem eventos que são mais baratos. Participar de congressos, de fóruns e estar sempre tentando estar antenado e consumindo aquilo que acontece nesse universo, para que você não seja uma pessoa sem informação quando for consultado. E não se negar a começar de baixo, tá? Porque uma coisa que eu vou falar para encorajar é um mercado que a ascensão é bem rápida quando você se destaca. Então, esse salário é muito baixo, essa vaga é muito iniciante. Nem sempre, cara, você precisa descartar, porque existe a oportunidade de você pegar uma vaga, entrar e performar, e as coisas acontecerem rapidamente, você está galgando passos maiores. Então, o caminho para entrar na área, primeiro, é se permitir a oportunidades, a negócios. Segundo, não ficar preso à sua região. É um mercado que, para quem quer ser fixado na sua cidade, não é um mercado que eu aconselho, é um mercado que as pessoas trocam de clubes e trocam de empresas e mudam de local com uma certa frequência. Então, não fique em raízes eternas e não vou sair daqui nunca, porque é um mercado que vai te cobrar em algum momento alguma mudança. É possível que aconteça. Então, é o segundo ponto que eu falo. Faça, assim, sua rede de amigos, sua rede de network, se coloque presente, saiba chegar, saiba construir pontes, relações, conhecer pessoas e lugares. E, cara, a internet tem um monte de coisa gratuita. Tem um monte de curso que é gratuito. Um monte de curso que é muito barato. Algumas plataformas dão cursos aí. Inclusive, eu sou professor de algumas delas. São cursos bem em conta. Você tente fazer esses cursos para que você comece a pegar seu currículo e colocar a sua capacitação de estudo nele. E, óbvio, quando for acontecendo os cases profissionais, você vai incrementando seu currículo cada vez mais. Tenha boas pessoas que possam referendar você, que você possa dizer assim, olha,
liga fulaninho que trabalha em tal lugar que ele pode falar melhor de mim. Quando alguém ligar o cara, não, cara, o cara ponta firme, o cara entrega, o cara faz o corre bem feito, tal, sei o que, vale a pena, para que isso te oportunize quando as coisas acontecerem e você pega uma oportunidade e meta as caras e dê certo. Muito massa a tua dica, Rafael. Acho que é de muita valia para os nossos ouvintes, né? E inclusive para a gente, né? Acho que é sempre importante a gente ver o que deve ser feito, o que pode ser feito, né? Relembrar algumas coisas, né? Sempre manter essa questão da humildade, como tu mencionou aí, não achar que uma vaga é muito pequena ou muito iniciante, algo do tipo, porque essa vaga pode proporcionar, além de experiência, né, pode proporcionar contatos, pode proporcionar diversas outras coisas, então achei muito legal. E, Rafael, eu queria já começar a te agradecer, né, porque a gente está caminhando para o final aqui e foi um episódio muito bacana. É muito legal ver um profissional da nossa terra, né? Repito isso porque é sempre bom mostrar para o mercado que Pernambuco, que no Nordeste, mas vamos manter Pernambuco por hoje, porque a gente é muito bairrista, né? Tem profissionais muito legais, tem profissionais muito qualificados e com experiência, com conteúdo, né, para mostrar, como tu mostrou hoje. E quando tu voltar aqui para a terrinha, né, pode avisar para a gente marcar um café, uma cerveja, o que tu preferir. E para ir finalizando, eu queria te pedir duas coisas, né? A primeira delas é tu divulgar as tuas redes sociais aqui, né, onde o pessoal pode te encontrar, pode ser Twitter, LinkedIn, Instagram, o que tu preferir. E a segunda é uma dica de conteúdos, livros, série. Você já foi dando durante o podcast algumas dicas, mas se tiver alguma outra também, fica à vontade. Prazer falar com vocês, parabéns pela iniciativa que vocês estão... já acontece há um tempo, né? Eu fico feliz de estar falando com vocês, porque eu vi quem já passou e nos programas anteriores e a responsabilidade só aumentava, porque grandes amigos já falaram aqui e outros que eu sou fã. Então, fico feliz de ter sido lembrado e estar falando com vocês aqui, então, um prazer enorme. Sobre para Recife, cara, eu vou todo mês em Recife, tá? Então, eu estou sempre indo para Recife, então, quando eu estiver indo para Recife, deixa comigo que tanto café como chopp, cerveja, eu topo qualquer um deles, que eu sou fã de todos. Então, Opa, deixa comigo. deu alô. Que eu aviso aí que pra gente ou tomar um café ou tomar uma cervejinha e tá tudo certo. Bom, e minha rede social é Rafael, isso é para Instagram e Twitter, tá? Então, troco likes, ok? Então, quem me seguir, eu sigo de volta, é Rafael, com F normal, Rafael, _ Soares, com 2 O, 2 O's, 2 A's, Rafael Soares, Rafael Soares. Tanto no Twitter como no Instagram, me sigam por lá. No LinkedIn é Rafael Soares. Se você colocar a página do Santos, Rafael Soares deve aparecer. Possivelmente devo ou já seguir você no Instagram, no LinkedIn, ou então deve ser um segundo nível de contato para chegar até mim. Então, rapidamente vai me encontrar no LinkedIn. Para Twitter, que eu tuito muito sobre futebol, é Rafael _Soares, com 2 O's e 2 A's no Soares. E também o Instagram, tá? Cara, sobre o livro, eu vou deixar o livro que eu já falei. É um livro que eu acho bem moderno, bem legal, eu acho bem interessante, que é do Bruno Maia. Ele foi VP de marketing do Vasco, hoje trabalhando com produtora de vídeo, ele está fazendo documentário de Romário, etc. É um cara muito fora da curva. E o nome do livro é Inovação é o Novo Marketing, e ele é muito parecido com tudo que ele falou aqui agora. Todos os insights para negócios no futebol. Ele tem tratado ali de NFT, metaverso, criptomoeda, e tudo aquilo que é de inovação. E o livro ele ainda é atualizado, porque como é um mercado muito dinâmico, em algum momento outras coisas virão, mas o livro ainda é muito atualizado, então é minha indicação para hoje, beleza? Beleza, show de bola. E se tiver o contato de Bruno, pode passar para a gente também, se puder passar, porque
É uma vontade nossa também entrevistar ele, trazer ele aqui no podcast depois. Imagino que a agenda do homem seja bem concorrida, mas a da maioria aqui do podcast a sua também é concorrida, então não custa nada a gente tentar, né? Deixa comigo, manda no privado o contato dele. Show de bola. E eu já segui o Rafael aqui no Instagram. Se você puder, siga ele nas redes sociais, que ele traz muito conteúdo massa e compartilha muita coisa com o mercado, com as pessoas que querem fazer parte desse universo. E vale a pena. Eu acho que ouvir esse episódio vai ser massa para você que está aí buscando esse espaço. Então, é isso. Com as indicações de Rafael, Quebrando as Linhas número 31 vai ficando por aqui. E eu agradeço bastante por você ter engrandecido nosso podcast, né, com mais um episódio, Rafael. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco em mais um episódio. Agradecemos de coração a sua companhia por toda essa nossa jornada. O Quebrando as Linhas vai ficando por aqui e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço e até mais. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.